sobre 10 benefícios de educação domiciliar. Então vamos já entrando no assunto. O primeiro benefício, e esses todos são benefícios que nós temos visto em nossa família ao longo dos anos de estar praticando a educação domiciliar em nosso lar, também temos visto em muitas outras famílias. A primeira coisa é a flexibilidade acadêmica. O que é isso? Basicamente, você tem a liberdade de escolher o que vai funcionar melhor para o seu filho. Isso é maravilhoso, porque sabemos que na escola não se tem esta liberdade. Pode ser que seu filho tenha um estilo de aprendizado que é diferente que a maioria. E pode ser por isso que ele vai ter dificuldades de aprender na escola. Não porque tem problema mental, mas porque o estilo dele de aprendizado é outro. Então, em casa você tem esta flexibilidade. Também, cada filho é único, então só porque funcionou melhor essa coisa para meu filho mais velho, não quer dizer que vai funcionar para o mais novo. E não tem nenhum problema de estar ajustando as coisas para cada filho. Outra coisa, como na escola, se você está no 5º ano, por exemplo, você vai estar estudando matemática do 5º ano, leitura do 5º ano, português do 5º ano, tudo do 5º ano, natural. E é tudo na média. Mas se seu filho, por exemplo, sabe ler muito bem, num nível mais avançado do que o 5º ano, mas talvez em matemática ele está ainda no 3º ano. Se você estiver ensinando em casa, não tem problema isso. Você está ensinando o seu filho, você não está ensinando uma sala de aula cheia de crianças daquele ano. Então, não tem problema de estar em níveis diferentes em cada matéria. O importante é que o seu filho, está aprendendo, está fazendo progresso e está conseguindo entender antes de ir para o próximo passo. Então, você tem essa flexibilidade. Se você precisa passar muito mais tempo num certo assunto até ele conseguir pegar bem, não tem problema. Você é quem vai decidir o ritmo para que ele possa realmente aprender. Ele não vai estar passando para frente sem ter realmente aprendido aquela coisa. E, pelo contrário, se seu filho já aprendeu muito bem, então para que passar um mês inteiro sobre a mesma coisa, praticando todos os dias a mesma coisa até ele ficar tão enjoado que não quer nem saber mais de nada? Não tem essa necessidade. Se ele já captou bem o assunto, então vai para frente. Não tem por que ficar sempre na mesma coisa. Então temos esta flexibilidade acadêmica. O segundo benefício é o poder de priorizar o que é mais importante para cada filho em cada fase. Sendo isso, às vezes, o comportamento. Temos tido fases em nosso homeschool em que temos tido que não fazer tanto na parte acadêmica porque entendemos que era uma fase em que precisávamos muito focar em treinar o comportamento. E se você não tem um filho que sabe se comportar, sabe obedecer, você vai ter muita dificuldade em ensinar ele qualquer coisa. Então, às vezes, deixamos um pouco de lado a parte acadêmica para poder focar no comportamento. Ou pode ser outra coisa, pode ser a saúde emocional, pode ser a saúde física, que precisa focar muito em restaurar uma certa área antes de estar avançando. Uma vez eu lembro quando o nosso filho mais velho tinha talvez uns 7 anos, ele era muito... ele gostava da parte acadêmica, vamos dizer. Ele gostava muito de aprender de coisas novas e tal, e leitura. E eu gostava então de ensinar ele, mas começamos a ver que estava tendo muitas faltas no caráter. Então tomamos uma decisão de que por um certo tempo a gente ia deixar de lado a parte acadêmica para estar focando no caráter. Porque se seu filho sabe muita coisa aqui, mas não tiver um bom caráter,
não vai ser bem sucedido na vida. É realmente o mais importante. Então deixamos um pouco de lado e começamos a treinar o caráter, começamos a fazer alguns estudos bíblicos com ele, sobre aquelas áreas que a gente estava vendo falta. Ele estava fazendo escrita da palavra, dessas coisas e tal, e foi um tempo muito gostoso de estar inventando projetos e tudo, mas sobre aquela coisa que era o mais importante, que era o caráter dele. Então podemos priorizar, porque nós estamos fazendo o nosso calendário. Terceiro benefício é o ambiente familiar, e isso para mim é maravilhoso. Eu gosto muito de estar juntos em família. É difícil, muitas vezes é difícil, é como ferro afiando ferro, nem sempre é tão bonito. Temos aquelas brigas que temos que tratar e aquelas atitudes desagradáveis, e nem sempre é mil maravilhas, um banho de rosas. Mas eu entendo que nesse processo estamos construindo algo de muito valor. E como muitos de vocês sabem, ao vir para o Japão no ano passado, sentimos a direção de Deus de colocar nossos filhos na escola por um período para que podiam adquirir o idioma. Então fizemos isso e foi uma experiência muito interessante, mas eu não vou falar de toda essa experiência, mas o que eu vou falar é que eu senti muita falta desse tempo em família. E claro que eles voltavam à tarde, mas a carga horária é muito maior no Japão, então os mais velhos voltavam perto das 7 horas da noite, após ter saído às 8 horas da manhã, então era muito tempo fora de casa. E a princípio eu pensei, talvez eles vão até se dar melhor estando longe um do outro, né? E quando voltam para casa vão ficar tão felizes em se ver que a gente não vai ter todas aquelas brigas e não sei o quê. E o que eu descobri foi exatamente o oposto. Estando muito tempo longe um do outro, somente criou distância e não ajudou em absolutamente nada do relacionamento. Então, o ambiente familiar realmente é o melhor lugar para o desenvolvimento social, diferente do que a gente ouve muito hoje em dia, que a criança precisa estar naquela sala de aula cheia de crianças da mesma idade para aprender a interagir socialmente. Mas sem ter um pai por perto, uma mãe por perto para guiar aquela interação, não é simplesmente por estar dentro daquela sala de aula cheia de crianças que ele, como mágica, vai aprender a lidar com muitas situações. Então, realmente é com os pais por perto para estar guiando essas interações que ele vai aprender a se desenvolver socialmente. E não somente o desenvolvimento social, mas o desenvolvimento da fé e os valores também, que nós como pais, nesse tempo rico que temos juntos, podemos passar através daquele relacionamento diário, dia após dia. O quarto benefício é tempo para servir fora de casa também, de se envolver na comunidade, de se envolver na igreja, juntos com os pais, e assim a gente consegue estar também treinando eles, porque é uma parte muito importante do discipulado. Não vou passar muito tempo nesse assunto, vamos já para o quinto benefício, que é o aprendizado eficiente. Você e seu filho, claro que no meu caso, por exemplo, eu tenho vários filhos, mas mesmo assim eu sou a mãe deles, então eu conheço cada um muito melhor do que qualquer professor ou professora do mundo. E também, mesmo que eu tiver 6 filhos, eu não tenho 38, como na sala onde eles estavam no ano passado.
costuma ter entre 35 a 38 alunos em cada sala. Então, as professoras são boas e tentam realmente conhecer e tal, mas ninguém vai conhecer tanto quanto a mãe. E ninguém vai ter o tempo que você vai ter para estar com seu filho, uma professora com um filho, para estar guiando e explicando cada coisa e ver se ele realmente está entendendo. Então você não vai estar só passando para frente sem ele estar realmente entendendo o material. E você não vai perder tempo fazendo aquelas coisas que usam para encher o tempo, como linguiça na escola, porque tem muita gente, é aquela multidão para estar gerenciando o tempo todo. Eu passei apenas 3 anos na escola pública quando era pequena, depois meus pais começaram a fazer ensino domiciliar comigo. Mas eu lembro de realmente ter ficado muito tempo esperando. E talvez não era porque eu era tão inteligente, também talvez não tão devagar, mas tinha, por exemplo, 1 hora para fazer certa coisa. E às vezes em 20 ou 30 minutos já terminava, e daí você vai fazer o quê? Você vai fazer nada, você vai ficar aí esperando a turma terminar ou esperando a hora acabar. Então você não precisa fazer isso em casa, é muito mais eficiente. Então mesmo com vários filhos de vários níveis, a gente consegue terminar com todas as matérias antes do meio-dia. E em outros vídeos eu vou estar explicando mais sobre como que isso acontece.